A 8, ó, fala sobre a fenilcetonúria, que é uma doença genética caracterizada pela incapacidade de metabolizar o aminoácido fenilalanina. Essa aí é um quebra-língua aí, não é quebra-língua que a gente fala, é um trava-língua. Isso aí, tava faltando a palavra. Tenta falar bem rápido fenilalanina várias vezes, complicado. Uma dica que eu dou, se tu não quiser travar a tua língua mesmo, é sempre tentar quebrar a palavra. Ó. Fala fenilalanina, fenilalanina. Se tu tentar falar junto, atrapalha um pouco. Bom, isso é dica de dicção. Voltando para a genética. Tá? Se a pessoa não consegue metabolizar esse aminoácido, a fenilalanina se acumula no corpo e causa problemas cerebrais. Né? Principalmente isso na infância acontece, né? Desenvolvendo isso ao longo da tua vida. Tá? Então, olha só, ela afeta a criança de ambos os sexos, possivelmente então não tem a ver com cromossomos sexuais, tá? E na maioria das vezes nascem de pais normais. Então, olha aqui de novo, ó, pais normais tendo uma criança com fenilcetonúria. Fenilcetonúria é uma doença recessiva. Perfeito. Tá? Com isso, tu deveria concluir isso aí que a doença é recessiva. Então, vamos lá. Baseado nisso, tu pode inferir que os fenilcetonúricos, eles obrigatoriamente vão ser homozigotos, porque eles sempre vão ser azinho, azinho, ó, tá? Não pode ser heterozigoto, só por aí tu já cortaria aí essa ideia. E o que acontece? Como a fenilalanina é um aminoácido, que tipo de comida que tem aminoácidos? Os aminoácidos, para quem não recordam, formam proteínas. Logo, né, tu tem que evitar alguma possível fonte desse aminoácido. Qual possível fonte de aminoácido? Proteínas. Tá? Então, por isso, tu tem que fazer uma dieta de restrição proteica. Tu tem que evitar algumas proteínas. Até no rótulo dos alimentos eles dizem alguns produtos que contém, atenção, fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Tá bom? Vamos para a próxima. A 9, ó. Essa doença de Gaucher, autossômica recessiva, tá? Então não tem a ver com cromossomo sexual, ele está falando que é autossômica. Afeta o metabolismo de lipídio agora. O afetado não tratado tem aumento do fígado, baço, anemia, diminuição de plaquetas, glóbulos brancos, desgaste ósseo, fadiga, cansaço e atraso do crescimento. É uma doença bastante complexa, né? Se um paciente do sexo masculino, tá, que tem a doença, logo o homem é azinho, azinho, ó. Tá aqui os dois cromossomos homólogos deles com um alelo para a doença aqui, ó. Todo e qualquer gameta que esse homem for produzir na hora de sofrer meiose, ó, aqui vai produzir um e aqui vai produzir o outro, obrigatoriamente vai ter o alelo azinho. Então, 100% da descendência desse homem vai ter esse alelo defeituoso. Ah, quer dizer que os descendentes vão ter a doença? Não obrigatoriamente, porque vai depender da mãe. A mãe pode doar um alelo dominante, daí ele não vai ser doente. Né? Mas esse homem obrigatoriamente vai passar 100% dos filhos dele o alelozinho, porque são os dois alelos que ele tem para doar. Tá bom? Vamos lá. A 10, ó. Tá? A 10 fala esse cruzamento desse bode sem chifre com 3 cabras. Tá? Só para tu entender o exercício, ele te diz, ó, que a ausência dos chifres é uma característica monogênica, isto é, ela é condicionada por um só par de genes e esses genes são dominantes. Então, um bode sem chifre, que a gente chama de mocho, tá? Ele é azão. Um bode com chifre, ele é azinho, azinho. Tá? Então, o que eles fizeram nos cruzamentos? Ó? Pegaram esse bode e cruzou com 3 cabras diferentes. Com a cabra 1, a cabra 2 e a cabra 3. O bode é o mesmo. Tá? A cabra 1, ela não tinha chifre, nem a cabra 2. Então, desculpa, a cabra 1 e a 2 têm chifre, então elas têm que ser azinho, azinho. Obrigatoriamente. Só por isso, então, uma pessoa esperta, ó, tu já mataria a questão correta. Tá? A cabra 1, a cabra 2, obrigatoriamente são assim. Mas agora vamos ver as outras lá. Ó. Tá? A cabra 3, ela não tem chifre. Tá? Então, a priori, a gente não sabe como é que ela é. Ela tem um asão. Mas aí o que ele fala? Ó? Cruzando esse bode, que também não tem chifre, com essa cabra 3, que não tem chifre, criou um filhotinho que tem chifre, azinho, azinho. Logo, tu conclui que tanto o bode quanto a cabra 3 tem que ser
heterozigotos, tem que ter o alelo dominante, porque eles não têm chifre, são mochos, mas tem que ter o alelo recessivo também. Tá? Então, com isso, a gente conclui como é que é o genótipo de cada um desses que fizeram o cruzamento. Tá beleza? Vamos para a próxima. Bom, a 11, eu não entendi até agora. Por que ninguém veio falar comigo? Será que ninguém se ligou na hora da prova que não tinha resposta a essa questão? Né? Eu vi que o pessoal que acertou, todo mundo marcou um 16 avos. Tá? Mas não tem a resposta correta dessa questão. Porque ele fala ali, ó, que André e Mariana, né, eles são normais e pretendem ter duas crianças e procurar um geneticista para fazer um aconselhamento genético, pois as duas famílias têm gente com fibrose cística, uma doença autossômica recessiva. Então, a fibrose cística autossômica recessiva está aqui, ó. Tanto o André quanto a Mariana, eles não têm a doença, tá? Mas eles são portadores. E aí vem uma coisa muito importante, até coloquei ali em asterisco para vocês, pessoal. Portador ou carreador é a mesma coisa, quer dizer a pessoa heterozigota. Lembre sempre disso. Tá? Tu carrega o alelo para a doença sem ter ele. Então tá aqui, se o André e a Mariana são portadores, quer dizer que eles são normais e carregam o alelo para a doença. Isso vale também para a herança ligada ao sexo, para as mulheres que foram XAzão, XAzinho, por exemplo, XDzão, XDzinho. Elas são portadoras, tá? Então, olha só, olhando para cá, o André e a Mariana são heterozigotos, a chance de ter uma criança normal é 3/4, a chance de ter uma criança doente é 1/4. Só que daí que ele pergunta, ó, qual a probabilidade de gerar um menino e uma menina doentes? Tá? Então, o que acontece? São as duas situações. Primeiro aqui, ó, o menino doente é 1/8, uma menina doente é 1/8. O menino doente e, regra do E, tu multiplica, ó, o menino doente vai dar 1/64. Essa é a resposta, né? Essa questão aí do menino e menina doente, né? Eu na hora de ler, possivelmente, quando eu fiz o gabarito, eu não li o Szinho ali do doentes. E daí ficou um menino e uma menina doente. Daí seria o meio vezes o meio vezes 1/4, porque é um menino, uma coisa, né? O meio, e uma menina doente. E daí com isso, ó, nós teríamos um meio vezes 1/8, que daria 1/16. Tá? Mas só que tem esse S ali no final do doente. Então quer dizer que tanto o menino quanto a menina tem que ser doente. Por isso a resposta correta, né? 1/64. Né? Será que alguém se ligou? Depois, se alguém se ligou, me fale, por favor. Tá? Vamos lá. Bom, a 12 fala de novo da fenilcetonúria, fala de novo do aminoácido fenilalanina. Perceba que é uma doença até relativamente importante, né? E daí fala aqui de novo, ó, uma mulher portadora, tá? Quer dizer que a mulher é heterozigota. Tem 2 filhos normais, tá aqui os 2 filhos normais, e um com fenilcetonúria, tá? Então, a mulher porta a mutação, mas ela não tem a doença. Ela é casada com um homem normal, tá? E não precisa nem falar que o pai dele sofria de fenilcetonúria, mas o pai dele é azinhozinho. Tá? Independente disso, como o casal teve uma criança azinhozinho, tu já teria que saber que eles são heterozigotos. Né? E qual a chance de ter uma quarta criança gerada por esses dois, né, apresentar fenilcetonúria? A chance de ela ser doente é 1/4. Bem tranquilinha, 1/4 ou 25%. Tá beleza? Né? A questão do Enem de novo, uma questão bem tranquila. Vamos para a próxima. Bom, nessa 13 aí, ó, pessoal, uma questão de probabilidade condicional, ó. Fala que uma doença, ó, hidrograma na menina 2,1, tá aqui ela, ó, tem uma doença determinada pela homozigose de um alelo mutante localizado no autossomo, tá? Ele não fala se ela é dominante ou se é recessiva. Mas o que acontece, ó? Casal normal tendo um filho diferente deles, um filho doente. Filho doente, azinho, azinho, logo, essa doença é recessiva, né? A pergunta é, qual é a chance desse indivíduo aqui, ó, do indivíduo 2,2, o irmão da menina doente,
né, dele possuir o alelo mutante. Tu sabe que ele é normal, ó, porque a doença é recessiva, tu sabe que ele é normal. Tá? Se tu for olhar pelos pais deles, né, os pais deles são heterozigotos, logo esse indivíduo 2,2, ele tem essas 4 possibilidades no primeiro momento. Ó. Só que como ele já nasceu, ó, e ele não é doente, tu tem que excluir essa possibilidade dele ser azinho. Então ele só tem 3 possibilidades para ele. Ó. 1/3 de chance dele não ser portador, porque ele não vai ter o alelo para a doença, e 2/3 de chance dele possuir o alelo mutante, mesmo sendo normal, e ele ser portador. Tá? Então, essa aí pegou uma galerinha na prova aí. Né? Tu tem que excluir já que a pessoa nasceu. Se ele não tivesse nascido, e se eu fosse perguntar qual é a chance desse casal ter uma criança portadora, tá? Isto é, uma criança heterozigota, daí tu teria as 4 possibilidades, seria 1/2. Mas como ele já nasceu e tu consegue excluir a chance de ser azinho, é 2/3. Tá bom? Vamos ali para as 2 últimas agora. Essa 14 aí, ó, é bastante semelhante a uma questão que caiu no Enem também. Tá? Fala sobre essa amiotrofia muscular espinhal, a AME. Tá? E daí se tu for olhar pelo infográfico, tu vai ver que tu tem um pai e uma mãe normal e eles tiveram uma criança doente. Logo eu pergunto para vocês, essa AME é dominante ou recessiva? Pais normais, tendo uma criança doente. Os pais azinho, a criança doente azinho. Então a AME é recessiva. Tá aqui, casal normal, filho doente. Então a pergunta é, ó, vamos seguir as afirmativas do exercício, para marcar a alternativa incorreta. Ó. Os pais afetados pela AME do tipo 1 só podem ter filhos afetados. Se a doença é excessiva, os pais afetados são azinho. O casal azinho só vai ter filho azinho. Então, verdade. Indivíduos heterozigotos não possuem doença. Perfeito. Ele até porta o alelo, mas ele não possui a doença, porque a doença é recessiva. A AME do tipo 1 é uma doença autossômica recessiva. Isto aí, ó, casal normal gerando uma criança doente. Tá certo. A AME tipo 1 não é uma doença ligada ao sexo. Tá? Verdade também, ó, porque tu vai ver que ela acontece igualmente nos sexos, tá? Não vai mudar de pai para filho, então com isso, né, de acordo com o sexo da criança, com isso tu conclui também que ela é uma doença então não ligada ao sexo. Tá? Verdade. Agora, ó, um casal heterozigoto tem 25% de chance de ter uma menina doente? Não. 25% de ter uma criança doente. Se ela for menina, vai ser 1/8 ou 12,5. Por isso que essa é incorreta. Tá? E agora a última. Nessa questão 15 aí, ó, é um pouco complicada se tu for parar para ver, para montar o heredograma, porque fala que tu tem os irmãos gêmeos, ó, univitelinos, estão aqui eles, tá? Esse aqui é o símbolo para irmão gêmeo, tá? Os univitelinos. Fala aqui, ó, um homem de aspecto exterior normal, tá aqui o homem, casou com uma mulher normal, tá aqui a mulher, e tiveram 11 filhos, todos eles normais. O irmão gêmeo univitelino, tá aqui ele, né? Tem 6 filhos normais e 2 filhos albinos. Isso quer dizer o quê? Percebe que ele não fala nada sobre a mulher do segundo irmão. Não sabemos se ela é normal ou se ela é albina. Não fala nada. Mas o que acontece? Para eles terem uma criança albina, o pai obrigatoriamente tem que ter o alelo recessivo. Se o pai tem um alelo recessivo, o irmão gêmeo dele também tem esse alelo recessivo. Então tu conclui que os irmãos obrigatoriamente têm que ser heterozigotos. Tá? Tu já elimina várias questões aqui, ó. Só sobraria 2. Agora, ó, se esse primeiro irmão com a mulher dele, tá? Que a priori a gente não sabe, não tem certeza como ela é, mas eles tiveram 11 filhos e todos eles normais, é muito provável que essa mulher do primeiro irmão seja homozigota dominante, tá? Por quê? Porque se não deu 11 filhos,
Se ela fosse heterozigota, um deles poderia ter saído bem possivelmente albino. Ah, é uma regra? Tem como bater o martelo e dizer de certeza? Não, mas existe um forte indício para isso. Tá? Na segunda mulher, ele não fala nada se ela é normal ou se é albina. Né? Se ela for albina, faz mais sentido até, porque daí mais chance ainda de ter uma criança albina. Mas se ela for normal, ela vai ter que ser heterozigota, porque ela também vai ter que ter um alelo para doar para o filhinho aqui para ser albino. Tá? Então, por isso, a letra A é a resposta correta nessa questão aqui. Ela estava na lista de exercícios, se não me falha a memória. Tá? Então, se alguém tentou fazer, show de bola. Tá, pessoal? Então, isso aqui é a primeira parte, a nossa revisão para a nossa AE, só para a gente retomar as questões da primeira avaliação nossa, tá bom? Qualquer coisa, se alguém ainda assim não entendeu, me procure, por favor. Tchau, tchau.